Bom dia a todos! Hoje vamos estudar um pouquinho sobre geografia, sobre o espaço industrial brasileiro. Bem, vamos adotar como processo de análise da industrialização brasileira, né? A linha do tempo. Então vamos observar os fatores históricos. E começamos analisando o período que a gente chama de primeira fase, o período da proibição das atividades industriais aqui no Brasil. Esse período ele vai de 1500 até 1808. Nesse período existia uma grande restrição aqui no Brasil para a implantação de atividades industriais, porque justamente estamos falando de um período onde a relação metrópole e colônia era de imposição, então não era desejo das metrópoles fazer com que as colônias se tornassem independentes, muito pelo contrário. Então existia uma grande proibição de qualquer atividade industrial aqui no Brasil. Era permitido apenas algumas indústrias, como a indústria doméstica, a indústria têxtil, de engenho, para garantir aos colonos que aqui viviam, né, uma certa qualidade de vida. Aí entramos na segunda fase, que vai de 1808 até 1930. Esse período é conhecido como a fase da implantação. Obviamente, nós estamos falando do período de 1808, período da abertura dos portos, período este que os brasileiros que aqui viviam nesse período passaram a ter contato com produtos ingleses. Lembra que eu falei? No período anterior existia uma relação muito forte de dependência entre a colônia e a metrópole. E o desejo da metrópole de manter essa relação de dominação. Em 1850 acontece a proibição do tráfico negreiro, né, o que acabou direcionando no Brasil muitos capitais para o desenvolvimento de algumas primeiras indústrias, né? Então, a nossa economia nesse período estava pautada, baseada na cafeicultura, né? Na produção de café. Então, os recursos gerados por essa lavoura comercial foram fundamentais para o desenvolvimento de outras atividades industriais aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, o surgimento das indústrias de bens de consumo não duráveis. Aí entramos na terceira fase, que vai de 1930 a 1955. Aí a gente precisa, nesse momento, deixar bem claro que quem dominava, quem geria o Brasil nessa época, né, nessa fase, né, teve um presidente que se destacou entre os presidenciáveis, né, que foi Getúlio Dornelas Vargas. Esse período de 1930 a 1955, no contexto histórico da industrialização brasileira, nós chamamos de período da Revolução Industrial, a Revolução Industrial Brasileira. Bom, tudo começa a partir de 1929, quando acontece a crise do café. Aí foi um grande divisor de águas, né? Em 1930, Getúlio Vargas consegue chegar ao poder, não representando a camada pobre dos trabalhadores, né, assalariados, mas ele chega ao poder representando os interesses de uma burguesia nacionalista industrial, né? Getúlio Vargas ele passa a atender essas necessidades e exigências de uma classe dominante. Muitos investimentos por parte do governo federal passaram a ser realizados aqui no Brasil, com destaque para o desenvolvimento do setor de infraestrutura e o desenvolvimento da chamada indústria de base. Bom, eu vou fazer uma referência aqui. Indústria de base. São aquelas indústrias que trabalham, né, com produtos pesados, com a manufatura da matéria-prima, né? Vou dar alguns exemplos. A indústria petrolífera, né? A indústria siderúrgica, metalúrgica, química, se encaixam como indústria de base. E por que tem esse nome, indústria de base? Porque elas servem de suporte para o desenvolvimento de outras indústrias, né? A indústria de transformação, de maquinário, de bens de produção duráveis, né? De bens duráveis e por aí vai. Em 1942, esse ano ele é tido como um marco da nossa Revolução Industrial Brasileira. Em 1942, acontece aí a criação da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e também da Companhia Vale do Rio Doce.
Essa mesma empresa que hoje é conhecida, né, com o nome Vale, né, a Vale do Rio Doce, ex-Vale do Rio Doce, que foi inclusive privatizada. Acontece também, a partir de 1942, a estatização da produção da eletricidade, né? Você sabe que a indústria é uma atividade econômica que consome muita energia. Então, quando se fala em desenvolvimento da infraestrutura, além das ferrovias, das construções de estradas, desenvolvimento de portos e outras coisas que a gente vai ver mais à frente, também é uma atividade que consome muita energia. Em 1953, é criada no Rio de Janeiro a Petrobras, a maior multinacional brasileira, certo? A industrialização, sem uma prévia preocupação, né, com a chamada reforma agrária, acabou por provocar uma grande migração do campo para a cidade. Essa migração nós chamamos de êxodo rural. E foi justamente nesse período, meados da década de 50, que nós presenciamos aqui no Brasil o surgimento de muitas áreas de favelas. Essas áreas de favelas, né, que eu estou falando, né, a favela da Rocinha, Vidigal, a favela Pavãozinho, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, mais precisamente Rio de Janeiro, que nessa época era o estado mais forte economicamente, né, passam a surgir. Então, essas áreas de ocupação desordenada, de predominância de uma população de grande vulnerabilidade social, passa a habitar essas áreas de morros, né? Então, entramos agora na quarta fase, né? A fase que inicia-se em 1956. Essa fase ela é conhecida como a fase da internacionalização. Nesse momento aí entra em cena um presidente, né, interessante, né, porque ele foi importantíssimo aqui para o Brasil, não apenas na construção de estradas, mas ao estabelecer a nossa capital, né, Brasília. Estamos falando de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele ficou conhecido aqui no Brasil, né, pelos seus planos e metas, né? Foi um presidente que tinha uma vida extremamente boêmia, mas ele desenvolve aqui no Brasil, né, as indústrias de bens de consumo duráveis, né, sobretudo voltada para o setor automobilístico, né? Esse período, né, de desenvolvimento que nós enfrentamos aqui no Brasil, que tivemos aqui no Brasil, se concentrou basicamente ali na região industrial do sudeste do Brasil, né? Porque ali estava a melhor infraestrutura aqui no Brasil. Mas ele passa a ter como objetivo levar esse desenvolvimento para outras regiões do Brasil. Em 1970, nós tivemos o Milagre Brasileiro, uma época de grande crescimento industrial aqui no Brasil. Em 1980, esse período ficou marcado por uma grande estagnação econômica, né? O Brasil ele não crescia. A única coisa que crescia aqui no Brasil na década de 80 era a inflação. Né? Inflação. Nós tivemos da década de 80 para a década de 90 várias moedas. Né? O Brasil chegou a ter mais de 4 moedas. Em 1991 nós tivemos o surgimento de uma moeda que permanece até hoje, né? O real. Mas foi na década de 90 que nós tivemos a abertura do mercado nacional às importações. Também nesse período, conhecia-se aqui no país, né, agora com a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, as grandes privatizações aqui no Brasil, né, e a chegada também de muitas multinacionais. Acontece aqui um processo de descentralização industrial, pela guerra fiscal entre os estados. A Bahia, inclusive, foi muito beneficiada nessa guerra fiscal, né, porque nós tivemos a chegada aqui na Bahia de muitas empresas, entre elas a Ford. E acontece também a redução da produção e do emprego industrial. Estamos falando aí de um período de globalização, né? Então, uma dinâmica bem diferente passa a ser adotada no processo produtivo influenciado pelo capitalismo globalizado. Então, nós vamos falar agora sobre a localização e a descentralização industrial no Brasil. Bom, a concentração industrial do Brasil ocorre sempre ali naquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Desde o princípio, né? Isso
se estabelece aí a partir da década de 70 com muita força, né? Esse crescimento industrial brasileiro nas regiões do país, né, passa a partir da década de 70 a ser promovido pelos governos estaduais através de incentivos fiscais. A região sul foi a mais beneficiada, lógico, né, por estar mais próxima da região sudeste e também por apresentar um padrão de vida socioeconômico diferenciado em relação às demais regiões do país. Então, na região sudeste, nós temos aí, graças à expansão da lavoura do café, né, o acúmulo de capitais que passou a ser investido no desenvolvimento de outras atividades econômicas, entre elas a indústria. Também a presença, né, da mão de obra imigrante. Né? Esses imigrantes, quando chegaram aqui no Brasil, já traziam consigo uma experiência daquilo que a Revolução Industrial na Europa já estava bem adiantado. A região sudeste também se destaca por apresentar uma grande concentração de pessoas, aproximadamente 2/3 da mão de obra aqui do Brasil está localizada, como também 2/3 do valor da produção industrial brasileira. Alguns fatores foram favoráveis para a instalação de atividades industriais automobilísticas na região do ABCD paulista, né? A abundância de energia, né? O grande mercado consumidor, o número de indústrias de autopeças e a abundância de mão de obra. São Paulo tem em Cubatão o primeiro polo petroquímico brasileiro. Né? Lá se encontra a Cocipa, a Companhia Siderúrgica Paulista, e também a refinaria Presidente Arthur Bernardes. O Rio de Janeiro é a segunda maior concentração industrial do país, né? Com destaque ao benefício, a exploração e benefício de petróleo. Só o Rio de Janeiro responde com aproximadamente mais de 80% da produção nacional de petróleo. Minas Gerais é a terceira maior concentração industrial do país devido ao aproveitamento ali dos recursos do quadrilátero ferrífero. E no sul do Brasil? Na região sul do Brasil, a gente destaca aí, né, a região do Rio Grande do Sul, que é a quarta maior concentração industrial do país, com destaque para a grande Porto Alegre. Né? Em São Leopoldo e Novo Hamburgo também nós destacamos aí a indústria de couro. O Paraná é a quinta maior concentração industrial do país, né, com destaque aí a Curitiba, né, e Ponta Grossa, produção de madeira e de mobiliário. Em Santa Catarina é a sexta maior concentração industrial do país, com destaque aí a produção têxtil. E o Nordeste, que a gente vai destacar aqui, 2 estados do Nordeste, né, a Bahia, que se destaca como sendo a sétima maior força entre os PIBs dos estados brasileiros, né? É a maior do Nordeste. Temos aqui em Salvador o desenvolvimento da região siderúrgica e petroquímica. E o outro estado do Nordeste que também merece menção honrosa é o estado de Pernambuco, né? Na região metropolitana de Recife. No norte do Brasil, a gente vai encontrar um resquício de desenvolvimento de atividades industriais de alta tecnologia na Zona Franca de Manaus, com destaque aí a produção de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né, produtos de informática, cosméticos, automóveis, motocicletas e por aí vai. Então, gente, espero que eu tenha ajudado vocês nesses estudos. Desejo a todos bons estudos e sucesso, ok? Deus abençoe a todos.